E aí, meus filhos queridos, tudo certo com vocês? Então, professor Diego aqui novamente. Estou aqui no clima agradável de São Bento do Sul. Dá uma olhada na serração aí, ó. Tem gente que diz que gosta de frio, né, cara? Mas enfim, o que eu queria dizer para vocês é que eu vou demonstrar um problema onde eu vou abordar a transição ali entre a tensão de escoamento, quando atinge a tensão de escoamento, e você vai ter a deformação elástica, né? Primeiramente só considerando deformação elástica, que era o que a gente já considerava antes, a deformação elastoplástica, que é a transição entre a deformação elástica e o início da deformação plástica, e depois apenas deformações plásticas, né? Que daí já se foi o boi com a corda, né? Mas nunca antes de deixar uma célebre frase para vocês, né? Do nosso saudoso poeta, o Mr. Catra, que dizia o seguinte, né? Humildade, disciplina, sem neurose, sem caô. A festa vai começar agora, o papai chegou. Beleza? Então, bora para os estudos aí, rapaziada. Depois desta breve reflexão literária, né, vamos às etapas da Elise Matsunaga, né, que é ir por partes. Então, sempre lembrando que isso aqui é a resolução, né, para momento fletor em resistência dos materiais. Aí, quais são essas etapas? Tá? As etapas são as seguintes. Primeiro, você coleta os dados enunciados da figura, depois aplica o diagrama de corpo livre, subdivide a área da seção transversal em mais elementos, calcular a área de cada elemento, calcular a linha neutra, calcular a distância entre o centroide do elemento e a linha neutra, calcular o momento de inércia individual dos elementos, calcular o momento de inércia da peça, calcular os centroides da peça e, por último, calcular o momento fletor ou as tensões de tração barra compressão. Lembrando que essas etapas aqui, ó, tá? Esse vídeo ele vai demonstrar 3 exemplos diferentes. Tá? Então, essas etapas são para o primeiro exemplo que vocês já faziam antes, que é o quê? A parte onde se encontra o regime elástico aqui, ó, né? Então, aqui um gráfico de tensão de formação, essa parte onde nós temos a reta, né, da curva do gráfico, na verdade é a região elástica, onde o material ele se comporta como se fosse uma mola, né? Você aplica a tensão, para de aplicar a carga lá, ele retorna às condições originais, né? E aqui está a tensão limite de escoamento. A partir desse momento aqui é onde ele vai escoar. Como nós vamos pegar toda essa região aqui, eu vou trabalhar bem no limite, né? A minha última tensão de escoamento ainda onde eu trabalho no regime elástico. Então, essas etapas, né, que não são poucas, são 10 etapas, é apenas considerando o regime elástico. Mas esse problema vai demonstrar as outras etapas ali também. Tá? Então, vamos à primeira etapa, que será coletar os dados do enunciado da figura. Vamos ler o enunciado, então. Uma viga construída de aço, né, com modo de elasticidade de 200 GPa e a tensão de escoamento é de 290 MPa. Tá? Lembrando que em algumas literaturas você encontra essa tensão de escoamento como σy, que nada mais é que a tensão de Young, né? Mas é a mesma, tá? É a tensão de escoamento. Sofre, né, flexão em torno do eixo Z. Determine o momento fletor no qual, letra A, inicia-se o escoamento, né? Então, todas as etapas que eu expliquei para vocês é apenas para a resolução da letra A. Que é onde nós vamos abordar o regime elástico. Letra B, quando as deformações estão se tornando plásticas, então aqui existe uma transição elastoplástica, né? Saindo da elasticidade para a plasticidade, mas compondo as duas, um pouco das duas, sendo que as zonas plásticas na parte superior e inferior da barra têm 76,2 milímetros de espessura. Então significa que aqui, ó, né, essa região de 76,2 milímetros já atingiu as deformações plásticas e aqui embaixo também. Apenas aqui no meio é que está ainda com elasticidade, né? E a letra C, quando as deformações se tornarem totalmente plásticas. Aí aqui já não existe mais elasticidade, apenas deformações plásticas. Então a próxima etapa é aplicar um diagrama de corpo livre. Aqui não há necessidade porque a gente já sabe para que lado que está indo o momento aqui, né? E aqui está o perfil. Então ele quer descobrir o momento, nós vamos descobrir esse momento aqui. Lembrando que nós vamos considerar
o regime apenas deformações elásticas, tá? Que é quando ele chegou na tensão de escoamento, né? Ele não ultrapassou essa tensão, ele só chegou na tensão de escoamento. Então, a partir dela é que vão começar a ter as deformações plásticas, né? Então, olha só, na letra A, como eu havia falado para vocês, nós vamos chegar só nesse limite aqui, né? Apenas considerando as deformações elásticas, né? Então, as etapas que eu vou demonstrar daqui para diante, que vocês já conheciam, né? Etapas bem conhecidas dos vídeos anteriores, apenas considerando a elasticidade do material. Aí na letra B, ele diz que tem deformação plástica e deformação elástica, né? Tanto que ele deu a região onde existem as deformações de plasticidade. Então, eu passei um pouco aqui, ó. Eu já cedi o limite da tensão de escoamento, no qual parte do meu material já está escoando, mas o núcleo dele, né, que é sempre a última parte, ainda está sofrendo deformações elásticas, né? E a letra C não. A letra C eu tenho só deformações plásticas. Aí eu já estou escoando o meu material, né, apenas com deformações plásticas. Aí eu vou considerar um ponto mais acima da curva aqui. Próxima etapa agora será subdividir a área da seção transversal em mais elementos, né? O que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou considerar um elemento aqui em cima, né, onde eu tenho aqui as medidas dele de altura, de base e principalmente do centroide, considerando a distância até o chão aqui, né, até a base, né, de 190,5 milímetros, né? Lembrando que essas informações eu peguei da figura aqui, né, figura que o próprio enunciado do livro traz. Aí vou considerar mais um terceiro elemento aqui no meio, onde eu também tenho as medidas de altura e de base e o centroide dele, né, a distância até o chão, e um terceiro elemento. Então aqui dividi em 3 elementos, né, também com base, altura e a distância aqui até o centro do elemento. Então a terceira etapa é basicamente isso. A quarta etapa é calcular a área desses elementos individuais, né? Então aqui no primeiro elemento, né, vai ser a base vezes a altura. Aqui já passando, que aqui está as informações em milímetros, né, convertendo para metros, né, nós chegamos a uma área aqui de 0,0058 metros quadrados. O elemento 2, né, também vai ser base vezes altura 2. Também aqui já converti para metros, né, estava em milímetros as informações. E temos aqui a área 2, de aproximadamente 0,011 metros quadrados. E a área 3, né, nosso elemento terceiro aqui, vai ser idêntica à área 1, né, porque as dimensões são as mesmas aqui, ó. Tá? Então, esta é a quarta etapa. Bom, de posse aqui das áreas, nós vamos à quinta etapa, que seria calcular a linha neutra. Primeiro, vamos calcular o somatório das áreas, né? O somatório das áreas, basta eu somar as 3 áreas, né, dos elementos, lembrando que aqui eu estou somando porque todos os elementos estão maciços, né? Se eu tivesse aqui um retângulo, um furo retangular no meio, eu teria que descontar essa área, né? Então, considerando a área total de superfície de área transversal do material, né? Então aqui, como são todos elementos sólidos e maciços, eu só vou somar as 3 áreas. Então, coloco aqui, somo elas, né, na equação. Temos um somatório das áreas de 0,2322576 metros quadrados. Aí a próxima etapa é fazer o somatório dos centroides vezes a área, né, que são esses centroides aqui, né, que é a base do chão até o centro de cada elemento, né? Então eu faço essa multiplicação da área vezes o centroide, né, para cada um dos meus elementos, a área vezes o centroide, e chegamos aqui a um somatório, né, dos centroides vezes a área de 0,00265 metros ao cubo, né? E para calcular a linha neutra, né, a linha neutra vai ser o somatório dos centroides vezes a área sobre o somatório das áreas, né? Então eu só substituo os valores, porque eu acabei de calcular os 2 valores aqui, e temos uma linha neutra de 0,1143 metros. Reparem que dá exatamente no centro aqui, né? Isso significa o quê? A peça é simétrica, né?
Lógico que você pode ver a peça é simétrica, vou já pegar a metade da peça e implicar que esse aqui é o centroide. Mas eu estou demonstrando matematicamente como chega nesse valor. Porque pode ser que aconteça que vocês peguem geometrias que não são simétricas. E o método de calcular a linha neutra é esse método aqui. Simples assim. Tá? Então, matematicamente, a gente provou que é isso mesmo. Então, o centro da peça, para ela ser simétrica, vai ser onde vai estar a linha neutra. Então, está aqui. Ó, tá? Lembrando que esse tipo de cálculo para linha neutra só funciona para quando a gente está demonstrando o regime elástico. Tá? Vocês vão ver que para o regime elastoplástico e o regime plástico vai mudar. Tá? Bem, encontramos a linha neutra. A próxima etapa é calcular a distância entre o centroide, né, de cada elemento e a linha neutra. Então tá aí, nós vamos chamar de D, né? Então D1 vai ser a linha neutra menos o centroide 1. Substituímos aqui os valores já convertidos para metros, né? Aqui está em milímetros. E temos aí negativo 0,0762 metros. Agora o D2, mas mantém o respeito, mesma equação, né? Linha neutra, menos o centroide 2, que está aqui. Os dois valores são iguais, então D2 mais mantém o respeito é 0. E o D3, né? Mesma coisa, né? Linha neutra aqui, menos o centroide aqui, já convertidos em metros, então D3 é 0,0762, só que agora positivo. Próxima etapa é calcular o momento de inércia individual dos elementos. Né? Então, como cada elemento aqui é retangular, né? A equação do momento de inércia, né? É base vezes a altura ao cubo dividido por 12. Então, no primeiro elemento, né? Já substituímos também para metros aqui, e temos uma inércia individual do primeiro elemento de 2,809 vezes 10 a menos 6 metros na quarta. A inércia do elemento 2, né? Base vezes a altura ao cubo aqui, dividido por 12. Então, a inércia do elemento 2, 5,619 vezes 10 a menos 6 metros a quarta. Inércia do elemento 3, mesma coisa, né? Vai ser idêntica à inércia do elemento 1, porque as dimensões são as mesmas. Temos aí a inércia do elemento 3, 2,809 vezes 10 a menos 6 metros a quarta. Tendo a inércia individual de cada elemento, né, a distância entre o centroide e a linha neutra e as áreas, então nós vamos calcular o momento de inércia total da peça. O momento de inércia total é o somatório das inércias individuais mais a área individual vezes a distância entre a linha neutra e o centroide, ao quadrado. Então é assim, ó, né? Esta é a configuração. E aqui lembrando que eu estou somando porque não tem nada vazado aqui, né? São só elementos maciços. Né? Substituindo os valores, né? Eu tenho aqui então todos esses valores para substituir. Né? Substituindo eles, nós vamos ter uma inércia total de 78,667 vezes 10 a menos 6 metros na quarta. Então, este é o momento de inércia desta peça aí, conjunta. Né? Bom, temos agora o momento de inércia. Vamos calcular os centroides de cada peça, que seria aqui a distância entre a linha neutra e a extremidade de cada peça. Que uma vai sofrer compressão e a outra tração. Né? Por acaso, por ela ser simétrica, né, a distância aqui vai ser a mesma. C1 vai ser igual a C2. Então, vamos calcular esses centroides. Ó. A distância aqui vai ser idêntica, né? É a própria distância da linha neutra também. Logo, podemos pular para a última etapa, que seria calcular o momento. Né? Então, o esperado momento que a gente quer encontrar. Então, aqui a tensão de escoamento vai ser igual o momento de escoamento vezes a distância, né, entre a linha neutra e a extremidade da peça sobre o momento de inércia. Né? Nós temos todos os valores aqui para calcular o momento. Só vou isolar o momento nessa equação, né? Que vai ser a tensão de escoamento vezes a inércia sobre a distância entre a linha neutra e a extremidade da peça. Então, substituo esses valores,
né? Eu conheço todos esses valores e chegamos aí ao momento de 199.594,4395 Nm, ou 199,594 kNm. Né? Então essa é a resposta da alternativa A. Lembrando que tudo isso aqui vocês já faziam, já expliquei, já fiz vídeos explicativos sobre isso, e isso é considerado apenas quando eu tenho tensões em regime elástico. Por isso que nos problemas anteriores a gente considerava a tensão admissível com coeficiente de segurança. Por quê? Porque daí você teria, você trabalharia abaixo, né, da parte reta da curva do gráfico tensão-deformação, ou seja, você estaria longe da tensão de escoamento. Né? Aqui eu estou pegando o último ponto que eu posso aplicar a tensão de escoamento. Por quê? Porque a partir dela, aí vai começar a escoar, literalmente. E o material vai começar a se deformar plasticamente e não retornará mais às condições originais. Então agora nós vamos ultrapassar o regime elástico, né, e chegar lá na primeira condição plástica, onde eu vou ter a mistura, né, elastoplástica de deformação plástica e deformação elástica. Então essas etapas agora vão mudar. Será coletar os dados enunciados da figura, aplicar o diagrama de corpo livre, subdividir a área da seção transversal em mais elementos, calcular os centroides dos elementos, calcular a área de cada elemento, calcular as forças resultantes de escoamento, calcular os momentos, né, referentes às forças resultantes de escoamento e, por último, calcular o momento plástico, que será o somatório de cada momento. Né? Aí é o seguinte, né, eu falei que nós tínhamos aqui o limite de escoamento, atenção, limite de escoamento. Agora nós vamos trabalhar aqui, ó, um pouco acima, onde eu vou ter deformações elásticas, né? Ainda eu tenho um pouco de elasticidade, mas misturadas com deformações plásticas, né? Que já após a tensão de escoamento. Então é isso que nós vamos trabalhar agora. Aqui eu já tinha lido lá no início do problema, né? Mas só reescrevi aqui a alternativa B para frisar bem o que ele queria dizer. Tá? Então aqui a primeira etapa é coletar os dados enunciados da figura. Lembrando que ele disse assim, ó, né, que ele quer saber o momento, né? Só que esse momento, quando as deformações estão se tornando plásticas, sendo que as zonas plásticas na parte superior, que é aqui em cima, e inferior, que é aqui embaixo, da barra tem 76,2 milímetros de espessura, que é exatamente aqui a espessura de cada elemento aqui, né? Então tá, então é isso que ele está dizendo. Aqui em cima e aqui embaixo está sofrendo deformação plástica e esse núcleo aqui do meio, deformação elástica, tá? Até na literatura vocês vão encontrar no livro e alguns exercícios que ele pede às vezes a espessura, né? A espessura do núcleo elástico, né? A espessura do núcleo elástico aqui seria 76,2 milímetros, que foi o que sobrou, né? Que foi o que não está sofrendo deformação plástica. Então aqui só para pegar os dados que a gente já tinha, né? Módulo de elasticidade do aço 200 GB, tensão de escoamento 290 MPa. Aplicar diagrama de corpo livre não será necessário, sabemos que tem um momento aqui, esse momento nós precisamos descobrir, e agora sim, né, nós vamos ver como estão as condições. Tá? Eu deixei aqui separado em cores diferentes, porque eu quero dizer o seguinte aqui. Em vermelho, tá, são as deformações plásticas. Tá? Vencer a tensão de escoamento, deformações plásticas. Tanto na parte superior quanto inferior. Foi o que o enunciado falou para a gente aqui. Ó. Já esse núcleo, né, que é o núcleo elástico, onde tem a espessura de núcleo elástico aqui de 76,2 milímetros também, é só deformações elásticas, né, nas mesmas condições anteriores. Só que aqui as regras vão mudar um pouco, e eu vou explicar essas regras para vocês. Então agora nós vamos subdividir a área da seção transversal, né, também aqui em elementos, só que antes, como eu fazia em 3 elementos, aqui vai ser um pouco diferente. Por quê? Porque olha o que está acontecendo aqui. Ó, né? Acima eu estou sofrendo deformações plásticas, aqui eu sofro deformações elásticas em condições de elasticidade e eu retorno em deformações plásticas aqui embaixo, né? Porque acima eu tenho compressão, abaixo eu tenho tração.
Aqui está a linha neutra, né? A linha neutra. Então, tem uma condição aqui, que é a seguinte agora, tá? Por um acaso, né, foi muita sorte eu pegar esse exercício aqui, na qual a peça é simétrica. Já tinha falado para vocês. Então, a linha neutra vai permanecer a mesma. Mas, porém, tá? Em condições que após atingir a tensão de escoamento, que é esse caso aqui, aqui a gente já está considerando acima da tensão de escoamento, tá? As áreas acima e abaixo da linha neutra deverão ser iguais. Então, o que deveria ser feito? Eu calcular lá o somatório das áreas, que eu já tinha calculado anteriormente, ele continua sendo o mesmo lá. Calcula o somatório das áreas, aqui, de todas as áreas, né? O que teria que ser feito? A área acima da linha neutra tem que ser igual à área abaixo. Então, o cálculo da linha neutra não precisaria passar por aquele processo que eu ensinei antes, com os y barra vezes a área, né? O que seria feito? Se a peça não fosse simétrica, você teria que equilibrar as áreas, tá? A mesma área que eu tenho em cima teria que ser a mesma área que eu tenho embaixo, tá? E tentando não mudar os valores de base e apenas alternando os valores dos elementos por alturas. Então, até tem exercício no livro que demonstra isso, tá? Aqui eu não consegui demonstrar porque a peça foi exatamente simétrica, né? Então, eu já tenho a mesma área em cima e a mesma área embaixo, mas vocês têm que bolar estratégias para poder igualar as áreas, tá? É importante que as áreas sejam igualadas para você encontrar a linha neutra. Então, aqui não é você primeiro calcula a linha neutra e depois equilibra as áreas. Não. O equilíbrio, você primeiro tem que calcular o somatório das áreas, né? E daí você divide esse somatório por 2, sabendo que acima eu vou ter a metade desse somatório e abaixo eu vou ter a outra metade, tá? Igual as áreas acima e abaixo da linha neutra. Com isso, você vai ter que descobrir uma nova linha neutra, né? Essa aqui, por sorte, é simétrica, então deu idêntica, né? Então, para isso, eu vou subdividir em elementos acima da linha neutra e elementos abaixo da linha neutra. Então, agora eu não tenho mais 3 elementos. Agora eu vou ter 4 elementos, ó. Onde aqui as áreas vão ter que ser iguais, né? As áreas aqui vão ter que ser iguais, tanto acima quanto abaixo. E eu vou subdividir em 4 elementos, ó. Um aqui com deformações plásticas, um com deformação elástica, outro com deformação elástica já abaixo da linha neutra e outro com deformação plástica, tá? Então essa vai ser as 4 subdivisões. Lembrando que o ideal é que você sempre subdivide quando você tem uma mudança de geometria, né? Ó, aqui em cima eu vinha com uma geometria constante, linear, de repente, opa, mudou, aumentou aqui, então essa aqui já será uma nova geometria. Aí abaixo da linha neutra já começa uma outra, né? Estava vindo constante aqui na lateral, mudou, então já faço uma nova geometria. Por isso que foi subdividida em 4 diferentes geometrias, em vez de 3 como no exercício anterior. Próxima etapa é calcular o centroide dos elementos, né? Então veja, esse aqui é meu primeiro elemento, né? Ele se encontra acima aqui, né? O centroide dele nós vamos considerar sempre entre a linha neutra e o centro do elemento. Então agora vai mudar aqui as regras, ó. Eu vou sempre considerar entre a linha neutra e o centro do elemento, que nesse caso aqui foi 76,2 milímetros. Aí, agora, eu tenho esse outro elemento acima aqui, ó, né? Acima da linha neutra, né? Bem no meio. O que vai acontecer? Eu não posso pegar e calcular ele exatamente no centro aqui, igual eu fiz aqui nessa peça aqui que sofreu deformação plástica. Quando a peça sofre deformação elástica, tá? A regra vai mudar. A regra vai mudar. Então, isso aqui é um caso muito específico para a transição elastoplástica, né? Que quando eu tenho aqui a deformação elástica, qual que é a regra? O centroide na área elástica, que é essa aqui, corresponderá a 2/3 da altura do elemento. Então, veja, a altura do elemento aqui para mim é 38,1. Então, ó, se o meu centroide 2 vai ter que corresponder a 2/3 da altura, né, dessa altura 2 aqui, então
vai ser 25,4. 25,4, uma polegada, né? 2/3 da altura do elemento. Então tá aqui, ó. Ele ficou assim, veja que ele não ficou exatamente no centro, igual ficou aqui quando eu tenho deformação plástica. Quando eu tenho deformação totalmente plástica, que é o caso aqui do meu primeiro elemento, vermelho, né? Aí ele considera o centro, normal, é o centro do elemento, até a linha neutra. Aqui não, quando eu tenho deformação elástica, é da linha neutra até 2/3 da altura total, tá? Que nesse caso aqui foi 25,4. Então lembrando que apenas aqui a regra vai mudar, tá? Então o próximo elemento é abaixo e eu ainda estou sofrendo deformações elásticas, ainda então segue essa nova regra aqui, ó, né? Eu vou ter 2/3 da altura 3, né? Que é também, a altura 3 é 38,1, então vai ser 25,4 milímetros também. Então, ó, veja que essa distância aqui, ó, 25,4, né, ele também ficou abaixo, não ficou no centro do elemento, né? Ficou um pouco abaixo do centro do elemento. E aí agora, meu quarto elemento aqui embaixo, esse sim já tem a deformação plástica novamente. Aí desconsidera essa regra aqui e nós poderemos considerar do próprio centro do elemento aqui. Então, novamente, 76,2 milímetros para o centroide. Então, encontramos aqui os 4 centroides, tá? Veja que quando eu estou trabalhando acima da deformação elástica, né, que eu venci a tensão de escoamento, eu pulo a etapa da inércia. Eu não preciso mais calcular momento de inércia, tá? Então, eu vou trabalhar apenas com a geometria dos elementos. Bom, encontramos aqui os centroides, agora nós vamos calcular as áreas de cada elemento, né? Temos 4 elementos aqui. Então, a área 1, né? Base vezes altura, simples, né? Cálculo simples. Temos aqui a área 1, era igual à mesma área do elemento 1 lá no problema anterior, né? Agora, a área do elemento 2, essa sim vai mudar, ó, né? Base vezes altura 2, a altura agora é 38,1 milímetros. Então, a área 2, coincidentemente, deu a mesma, né? Mas foi porque os valores aqui, eles se assemelham, né? Não é o mesmo valor, mas o resultado da área dá a mesma, né? A área 3 vai ser igual à área 2, né? E a área 4 vai ser igual à área 1, que é igual à área 2 e à área 3 também, né? Então tá aí. Calculamos as áreas individuais de cada elemento. Lógico, aqui foi uma coincidência dar todas iguais, mas às vezes você tem elementos aí não simétricos que vão dar áreas diferentes. Calculei as áreas, a próxima etapa é calcular as resultantes, né? Então nós vamos calcular as forças resultantes de escoamento. A força resultante de escoamento vai ser a área vezes a tensão de escoamento, né? A gente sabe que a tensão é força sobre a área, né? Aqui nesse caso a força está sendo representada pela letra R mesmo, porque é uma resultante, né? Então tá, a resultante 1 vai ser a área 1 vezes a tensão de escoamento. A área 1 a gente acabou de calcular, tensão de escoamento eu conheço. Então a resultante 1, né, aí dá 1.683.867,6 newtons. Resultante 2, aí aqui vem uma nova regra também. Veja, isso aqui é só para quando eu tenho sistema elastoplástico, tá? Na área elástica, será considerada apenas metade da força resultante. Olha só. Então, na área elástica, eu tenho só metade da força resultante. Então, aqui, ó, nessas duas que tem aqui, que são áreas elásticas, a minha força resultante vai ser meio área vezes a tensão de escoamento. Então, tomem esse cuidado, tá? Apenas quando eu tenho aqui o regime elastoplástico, né, combinando plasticidade e elasticidade, a minha região elástica será metade aqui, né? Então, vai ser meio a área vezes a tensão de escoamento. Substituo os valores aqui, sempre lembrando de dividir por 2 depois. E aqui a resultante 2 vai ser 841.933,8 newtons. Resultante 3, né? Vai ser também meio, porque ela também está na região elástica, né? Meio área vezes a tensão de escoamento. Substituo os valores, vai ser igual a resultante 2.
E a resultante 4, aí eu esqueço essa regra, porque agora eu já volto ao regime plástico, né? Então aqui não tem metade, né? Aqui vai o valor inteiro e você tem uma resultante 4 idêntica à resultante 1. Tá? Então essas são as 4 forças resultantes calculadas destes elementos. Próxima etapa agora é calcular os momentos, né? Os momentos devidos às forças resultantes do escoamento. Então tá aqui, ó. Lembrando que esses momentos são provenientes daquela mesma distribuição de tensões lá, ó, né? Resultante 1, ela pega exatamente o centroide 1 aqui, resultante 2 vai pegar o centroide 2 que está aqui, ó, né? Resultante 3 pega aqui exatamente no centro do centroide 3 e a resultante 4 pega exatamente no centro aqui do elemento 4, né? Então, ó, o momento vai ser a resultante vezes o centroide, né? É força vezes deslocamento. Então, a resultante vezes o centroide. Então, o centroide 1, nós temos aqui, ó, 76,2 milímetros, né? Que é a distância entre o centro. Lembrando que esse momento eu estou calculando a partir do centro aqui, ó. Tá? Estou considerando a minha linha de referência, o centro, né? É nesse ponto aqui. E todos eles têm o mesmo sentido, ó. Eles andam no sentido, eles estão girando aqui, né? Uma rotação no sentido anti-horário. Tá? Todos eles estão no mesmo sentido de momento. Então, eu estou considerando o centro. Tá? Então, momento 1 vai ser a resultante 1 vezes essa distância 1, que é 76,2 milímetros aqui. Então, aqui, meu momento 1, 128.310,7 Nm. Tá? Momento 2, ó, aqui, né? É a resultante 2 vezes essa distância 2, que é esse centroide aqui de 25,4 milímetros. Então, tá aí, né? Resultante 2 vezes o centroide 2, temos o momento 2 de 21.385,11 Nm. Tá? Já o momento 3, né, resultante 3 vezes o deslocamento 3, vezes o centroide 3 aqui, né, vai ser idêntico ao momento 2 aqui, né, 21.385,11 Nm. E o momento 4 também vai ser idêntico ao momento 1, ó, porque eu tenho aqui a resultante 4 vezes o centroide 4, substituo os valores, e o momento 4 dá 128.310,711 Nm. Próxima etapa agora, calcular o momento plástico, a última etapa, né? Lembrando que, ó, eu considerei todos os momentos a partir do centro aqui, né? E o momento plástico vai ser o somatório dos momentos. Todos os momentos vão ser positivos, porque eles têm o mesmo sentido, né? Então basta somá-los, né? Cada momento aqui. Momento 1, momento 2, momento 3, momento 4. Então, fazendo esse somatório de todos os momentos aqui, momento plástico, considerando essa transição elastoplástica, vai ser 299.391,659 Nm, né? Ou 299,392 kN. Então, esta é a resposta quando eu estou considerando essa transição de tensão de escoamento para deformação elastoplástica. Bom, agora a última etapa vai seguir a mesma regra das etapas anteriores, tá? Que será coletar os dados denunciados da figura, aplicar o diagrama de corpo livre, subdividir as áreas da seção transversal em mais elementos, calcular os centroides de cada elemento individual, calcular a área dos elementos, calcular as forças resultantes de escoamento, calcular os momentos das forças resultantes de escoamento e, por último, calcular o momento plástico da peça. Aí o seguinte, né? A gente falou aqui do regime elástico, né? Que é essa parte abaixo da tensão de escoamento, né? Onde nós temos só deformações elásticas, considerando a lei de Hooke, né? Depois falamos aqui de uma região onde está uma transição elastoplástica, né? Considerando acima da tensão de escoamento, e
um pouco acima aqui, considerando só deformações plásticas, totalmente plásticas. Lógico, eu coloquei aqui exagerando esse ponto acima, né? Para demonstrar que eu realmente estou só com deformações plásticas, mas ele poderia estar bem próximo aqui, né? Considerando totalmente plásticas, né? Mas é isso que eu quero demonstrar para vocês, que agora eu vou considerar só deformações plásticas, né? Não, chega de transição, eu tenho apenas deformação plásticas. Aqui o material já está tendendo a falha, né? Então tá aí, né? Primeira etapa, que era coletar os dados enunciados da figura, ele dizia lá que é para calcular o momento quando as deformações se tornarem totalmente plásticas, né? Pego os valores aqui que eu já conheço, né? Módulo de elasticidade e tensão de escoamento. Segunda etapa, aplicação do diagrama de corpo livre, esse problema não precisa, e eu quero descobrir aqui o momento plástico. Então, agora eu não tenho mais transição elastoplástica e apenas deformação plástica. Tá? Então, totalmente plásticas vão ser minhas deformações. Vamos subdividir a área da seção transversal em mais elementos. Tá? Lembrando que agora eu tenho só deformação plástica, não tenho mais a transição, né? Então elas são constantes. Lembrando também que a linha neutra, tá, segue aquela mesma regra de que a área acima da linha neutra tem que ser a mesma área abaixo da linha neutra. Tá? Então, nesse caso aqui, não precisamos fazer isso porque a peça foi simétrica. Tá? Mas lembrando que vocês têm que bolar estratégias para considerar a mesma área acima e abaixo. Então, vocês teriam que calcular uma nova linha neutra se essa peça não fosse simétrica. Tá? Sempre considerando o somatório das áreas. Ele vai ser importante porque basta você dividir por 2 para saber a área acima e a área abaixo da linha neutra. Então, áreas idênticas e novamente eu vou subdividir em 4 elementos. Tá? Então, 4 elementos de deformação totalmente plástica. Agora, a próxima etapa é calcular os centróides dos elementos. Né? E agora, como eu só tenho deformação plástica, eu não tenho mais aquela regra do 2/3. Eu vou considerar sempre o centro de cada elemento. Tá? A distância entre a linha neutra e o centro de cada elemento. Próximo elemento, não tem erro, é sempre o centro aqui. Metade de 38,1 é 19,05 milímetros. Tá? Mesma coisa aqui. Não tenho regra do 2/3, pega exatamente o centro do elemento, porque é só deformação plástica, né? E aqui mesma coisa. Então, aqui é mais fácil encontrar o centroide de cada elemento. Basta dividir a altura do elemento por 2 e ver a distância até a linha neutra. Próxima etapa, calcular as áreas de cada elemento, né? As áreas aqui não mudam, elas vão ser as mesmas anteriores, né? Sempre base vezes altura, porque elas são retangulares. Então vou chegar coincidentemente aqui, todas as áreas vão ser iguais, né? Foi uma ironia do destino, mas todas as áreas aqui possuem o mesmo valor, né? E todas aqui sofrerão depois deformações apenas plásticas. Calculei as áreas individuais de cada elemento. Agora nós vamos calcular as resultantes de escoamento. Lembrando que a resultante é a área vezes a tensão de escoamento. Temos aqui a área vezes a tensão de escoamento. 1.683.867,6 newtons. Aqui no meio, agora só tem deformação plástica, então não tenho mais a regra de considerar metade, né? Sempre considerando valores inteiros. Então todos aqui vão ser iguais, porque a área é igual, a tensão de escoamento é igual também. Então todas as resultantes vão ter os mesmos valores, coincidentemente. Agora a próxima etapa é calcular os momentos das forças resultantes, né? Lembrando aqui que eu estou considerando do ponto zero, né? Bem da linha neutra aqui. E eu tenho só deformações plásticas, né? E o momento vai ser força vezes deslocamento, então vai ser a resultante vezes a distância da linha neutra aqui que eu estou considerando até o centroide, né? Que é essa aqui. Então aqui o momento 1 vai ser a resultante vezes o centroide 1, né?
Coloco os valores. Momento 1, 128.310,711 Nm. O momento 2, mesma coisa, né? Só que agora eu tenho aqui um novo centroide 2, né? Que eu não usei a regra de 2/3, e sim a regra da metade aqui, normal. Temos um momento 2 aqui agora de 32.077,677 Nm. Momento 3 vai ser igual ao momento 2, né, pela igualdade dos valores aqui. E o momento 4 será idêntico ao momento 1, também pela igualdade dos valores. Né? E a última e não menos importante etapa é calcular o momento plástico, que vai ser o somatório desses momentos. Por que ele é o somatório? Né? Aqui eu posso somar porque a rotação está no mesmo sentido. Né? A resultante vezes o deslocamento faz a rotação no mesmo sentido. Então, o momento plástico é o somatório dos momentos, e eu posso somar tudo, não vai ter nada negativo aqui, porque não tenho nada interferindo nessa rotação anti-horária aqui. Então, tá aí, aqui eu só substituí os valores dos momentos, e chegamos ao momento plástico total de 320.776,777 Nm, ou 320,778 kN. E assim encerra-se o exercício. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Era isso, espero que vocês tenham entendido, né? Se gostou do vídeo, conseguiu entender, deixa um like. Se não entendeu, deixa um like também, não tem problema, tá? Peço que inscreva-se no canal e ative o sininho para notificações de vídeos futuros. Esse canal é um canal de problemas de engenharia, então vai ter vários vídeos aí ao longo do tempo, né? Não só de resistência dos materiais, mas de outras disciplinas que eu também leciono. Dúvidas e sugestões de vídeos futuros, vocês podem deixar aqui nos comentários, que eu sempre respondo os comentários de vocês, beleza? Era isso, fiquem com Deus, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.